Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Martcast. Eu sou a Patrícia Mendlovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje estamos aqui com duas pessoas super bacanas para bater um bate-papo com a gente. A primeira é a Luana Machado, nossa advogada que atua na área de inovação aqui no Martinelli Advogados. Tudo bom, Luana? Olá, Patrícia, tudo bem? Obrigada pelo convite. E a segunda pessoa é o Antônio Pedro. Ele é gerente de inovação e de parcerias da Sky Brasil. Só dando um spoilerzinho do que é a Sky, eu já vou trazer para vocês alguns dados da companhia. A Sky completou 25 anos, ela é a maior operadora de TV paga via satélite no Brasil, foi pioneira no 4G, tem hoje cerca de 1.500 colaboradores, cerca de 25 mil credenciados, que é a rede de apoio aí, que faz as instalações, que está junto aí na casa dos clientes Sky. Foi reconhecida pela Great Place to Work 2 vezes, tem como valores responsabilidade, senso de urgência, colaboração, candura radical, inovação e inclusão. Tudo bom, Antônio Pedro? Tudo bem, Patrícia? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você e com a Luana, para falar de um assunto que eu gosto tanto. Antônio, achei super interessante aqui quando a gente foi fazer o briefing do nosso Martcast, a sua história. Você tem duas formações, né? Uma musical e uma engenharia. Fala um pouquinho desse caldeirão aí de formação dentro um pouco da sua história da Sky, fala um pouco da tua jornada na Sky de inovação. Conta pra gente. Pois é, a minha formação talvez não seja a mais ortodoxa ou a mais óbvia, mas eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de estudar em instituições de referência nos seus respectivos assuntos, justamente para poder me aprofundar no que mais me fascina, que é a interseção entre a tecnologia e o entretenimento. E então eu passei muitos anos morando nos Estados Unidos, primeiro, como você disse, estudando engenharia de áudio e produção musical, e depois me aprofundando mais em engenharia elétrica e eletrônica, com uma especialização em empreendedorismo. Então foram quase 6 anos morando fora, estudando tudo isso, depois aplicando no trabalho. E depois de um certo tempo, senti muita vontade de voltar para o Brasil para trazer de volta para cá e aplicar um pouco disso tudo que eu tinha vivenciado por lá. E a Sky me ofereceu um desafio muito alinhado com isso tudo. E como você disse, a Sky, uma das principais operadoras de Pay TV via satélite do Brasil, uma base de milhões de assinantes, com uma presença digital muito forte, seja com aplicativos, na web. E diferente de outras operadoras de Pay TV via satélite, a gente tem o nosso próprio satélite lá em órbita geoestacionária. Então, quando a gente aponta a nossa antena da Sky para o satélite, é o próprio satélite da Sky, a gente tem um sinal muito robusto quando comparado com a nossa competição. E falando um pouquinho de como eu funciono dentro da Sky, eu cheguei lá na companhia com a missão de tocar uma área chamada Digital Labs, que é uma área onde a gente fazia experimentos com tecnologia, testava coisas novas, testava formas novas de fazer algumas coisas que a gente já fazia, mas precisava otimizar algum processo, precisava buscar novas soluções. E nesse contexto eu acho importante também lembrar que a Sky passou por uma transformação digital muito complexa. E justamente pelo fato da gente ter, como você falou, a gente já existe há mais de 25 anos. E então a gente tinha muito sistema legado relacionado ao nosso core business, que migrar isso para um ecossistema digital moderno foi dolorido, de verdade. Mas eu acho que a gente pode dizer que foi um processo de sucesso. Hoje em dia a nossa estrutura de digital é desacoplada. A gente tem uma estrutura multi-cloud, então a gente não depende só de um provedor de nuvem. E a gente tem a filosofia de microserviços. Sem entrar muito aqui no techniquez, antigamente, talvez ainda hoje em dia em algumas indústrias, desenvolvia-se software com milhões e milhões de linhas, só que isso é muito ruim para você manter, para você escalar. Se você conserta alguma coisa aqui, você quebra outras 20 lá embaixo. Então essa filosofia de trabalhar com microserviços permite que você vá criando aplicações especialistas pequenas, que são mais fáceis de manter, são mais fáceis de você plugar em canais diferentes, mais fácil de você escalar se você precisar aumentar para atender mais gente.
Então, é com muito orgulho que a gente pode dizer hoje em dia que a gente trabalha numa estrutura multi-cloud de microserviços, tendo feito esse desacoplamento do nosso core. Antônio, a gente olhando assim o DNA, né, da Sky, a gente vê muita criatividade, a gente vê essa inovação na veia, a gente vê esse pioneirismo, porque desde lá de 96 até os dias atuais, vocês sempre de alguma forma estão tocando em algum ponto de inovação, né? E a inovação a gente sabe que é feita por pessoas, né? Então, quando eu olho o teu currículo e vejo você músico, engenheiro, essa criatividade, como que você vê, por exemplo, esse perfil profissional, essas pessoas que estão dentro da Sky? Você acha que, por exemplo, a tua experiência com música, esse olhar mais criativo, esse olhar mais aberto a novas percepções e outras vertentes, somado ao olhar técnico de engenharia, somado a hard skill ali, te ajudam no seu dia a dia na Sky? Te ajudam na sua criação ali de trabalho, na sua produtividade? Conta um pouquinho dessa vivência tua extra Sky, como que você traz ela para dentro da Sky? Claro, e eu acho muito interessante a sua pergunta, porque essas vivências e essas experiências, elas me ajudam no meu dia a dia, mas de formas que para mim não foram óbvias a princípio. E eu vou falar um pouco de um desses traços que eu trouxe, que eu transportei do mundo da música, digamos assim, para minha vivência corporativa. E aqui dando um exemplo. Quando você vê, por exemplo, nos filmes ou em séries, se por acaso aparece em algum momento alguém gravando num estúdio de gravação, é sempre uma coisa muito glamurosa, muito feliz, todo mundo se divertindo, rindo. E, na verdade, não é bem assim, né? Como você comentou, minha formação de engenharia de áudio, de gravação, eu trabalhava em estúdio em Los Angeles. Então, na verdade, o ambiente que a gente encontrava todo dia é um pouco mais sério, mais tenso, até um pouco sisudo. Porque, pensa, o artista, para contar uma história, para gravar um álbum, para fazer alguma coisa, ele tem que se colocar numa posição de tanta vulnerabilidade para fazer com que aquilo soe verdadeiro, para fazer com que aquilo soe real, que pode ser muito desconfortável entrar nesse mindset perto de pessoas que você não conhece, desconhecidos que estão ali trabalhando na sessão de gravação. Então, uma coisa que eu aprendi é que você tem que ser um profissional leve, uma pessoa que as pessoas querem estar perto, uma pessoa com uma presença que agrega, que faz com que ela se sinta pronta para performar melhor. Você não pode ser uma presença carregada, uma presença que acua os outros. Então, eu percebi isso bem rápido, que no escritório não era diferente. Tudo bem, eu estava em Los Angeles gravando um artista atrás do microfone, mas esse mesmo sentimento que eu precisava passar era exatamente o que eu estava tentando fazer com o programador, que estava do outro lado da mesa desenvolvendo uma funcionalidade nova. E é o que você falou. Existem hard skills que são necessários para você transitar os dois. E curiosamente, eu consegui me aprofundar o suficiente nos dois. Então, essa não era a parte que era um problema. Então, eu fui aprendendo que é sobre pessoas. E tanto na música, quanto na engenharia, quanto na inovação. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer processo, você precisa ter um ambiente leve, um ambiente agradável, que as pessoas queiram trabalhar, que a pessoa que senta do meu lado fala, putz, ele está aqui para me ajudar a performar, para me ajudar a fazer o meu melhor. Então, fosse gravando um álbum ou desenvolvendo a próxima funcionalidade do aplicativo, eu acho que isso foi uma coisa que eu transportei de um ambiente para o outro de maneira rápida, mas inesperada para mim. E bacana você trazer isso, né, Antônio? Porque essa leveza, às vezes as pessoas confundem assim, um pouco de leveza com libertinagem, né? Você ser leve, você vai deixar todo mundo fazer o que quer, você vai deixar todo mundo sem regra, e não é bem assim, né? Então, assim, essa leveza, essa suavidade, essa colaboração no dia a dia é muito importante, né? Eu gosto muito, eu acho que é Madre Teresa de Calcutá, que tem uma frase que fala, não deixe ninguém sair da sua presença sem se sentir melhor, né? Então, assim, se a gente vai trabalhar, se a gente está com os colegas, com os colaboradores ali, com o seu time, tipo assim, fomente isso, né? Fomente esse ambiente saudável, fomente essa relação produtiva, essa relação de confiança, porque para você se abrir e se tornar vulnerável, você tem que confiar, né? Você tem que estar ali aberto a isso, né? E isso toca muito em inovação, né? Porque a inovação passa
por um processo que, tipo assim, se errar, e óbvio que tem que ter dentro de uma contingência ali, um olhar, né? Não errar por errar, mas aprender com os processos, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí, Antônio, tipo assim, falando um pouquinho já desse perfil, né, de profissionais, de perfil de equipe, né? O que você acha, assim, necessário, principalmente nessa geração que está vindo agora? Quais são as skills que você vê, assim, para formar um time bacana, um time diverso, um time multidisciplinar? Como que você vê essa questão do time? Quais as características que você entende, assim, necessárias para um bom time de inovação? É sempre difícil apontar exatamente se é isso, se é aquilo, se é um perfil, se é outro, mas antes de mais nada, um traço muito importante que eu busco nos candidatos e nas entrevistas que eu conduzo é uma curiosidade excessiva, quase que obsessiva. Porque, como você sabe, quem trabalha com inovação nunca se gradua. A pessoa está sempre aprendendo. Então ela não fala, não, pronto, agora eu sei de tudo, sou um inovador, já estou formado. Não, é um processo cíclico e de ciclos cada vez mais curtos. Então, não tem essa de que, eu preciso de alguém que tenha 10 anos de experiência nisso. Não, há 10 anos as tecnologias que a gente está mexendo agora nem existiam. Então, eu sou do tempo o cara do que inventou... ICQ. Eu sou do tempo do ICQ, Antônio. Pelo amor de Deus, Mas né? você sabe... Você lembra o seu número de ICQ de cabeça? Não, não mais. Mas você tem toda a razão. Então, 10 anos atrás era um cenário muito diferente. Então, quando você pega aquele papel dizendo a pessoa tem que saber 10 anos disso, 5 anos disso, ter experiência de ter liderado tantas pessoas por tanto tempo, isso pra mim é um nonsense absurdo. É um contrassenso você procurar esse tipo de... Isso ser o seu drive pra contratar ou não uma pessoa, enquanto, na verdade, eu busco curiosidade, proatividade, resiliência, a capacidade de trabalhar em time, que são coisas que não são tão simples assim. Então, você procurar esses outros skills, você olhar para os soft skills das pessoas, os hard skills eles são quase que dados que as pessoas que chegam para as entrevistas finais têm. Então, os soft skills são muito importantes, essa curiosidade, a pessoa acordar e falar, putz, o que eu vou aprender hoje? Claro que ninguém acorda isso, abre o olho e fala, nossa, hoje eu vou aprender outra coisa, mas uma postura de aprendizado constante, de querer compartilhar o que sabe, de jogar junto. Não adianta nada você ser tecnicamente brilhante e não conseguir trabalhar com as pessoas. Então, eu divido até uma história aqui. Estava conversando há um tempo com um colega de tecnologia que trabalha na Stone, de pagamentos, da maquininha verde, sabe? E justamente conversando sobre isso, sobre como recrutar pessoas de skill específico. E aí eu falando com ele, pô, Breno, mas como é que vocês contratam tanta gente? Porque eles escalaram de forma exponencial e mantiveram a qualidade das entregas e tudo. E, assim, um desafio enorme que eles superaram. E ele falou assim, Antônio, é o seguinte, eu procuro os hard skills mínimos, os melhores soft skills possíveis, em linhas gerais, não estou citando ele palavra por palavra, mas ele falou, o que é específico para o nosso negócio, a gente ensina. Então, eles têm um processo de onboarding muito robusto. Eles capacitam as pessoas longamente depois que eles contratam. Assim, coisa de, olha, eu te contratei, mas você vai começar a trabalhar daqui a alguns meses, porque você vai aprender tudo que você precisa aprender com calma, com o seu tempo. Isso me impactou de forma muito profunda, porque eu falei, caramba, eles não... Claro que tem posições que eles e outras empresas procuram uma pessoa que esteja mais pronta, mas em linhas gerais e via de regra, eles estavam procurando pessoas com as quais eles queriam trabalhar e que o skill mais específico eles estavam dispostos a ensinar. E isso eu achei uma mudança bem bacana de mentalidade. Sensacional, né? Antônio, até pegando esse gancho que eu acho que tem um ponto muito positivo e às vezes que é um dos grandes desafios dessa nova realidade que a gente tem nas empresas entre gerações, né? A gente tem gerações muito jovens, que são as gerações que inclusive mais consomem, né, as mídias digitais. Mais de 70% de brasileiros com mais de 10 anos de idade já usam a internet. Desse 70%, 95% por smartphones. Então, é um público muito digitalizado, é um público que já nasceu na era digital. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma visão de que nas empresas as pessoas estratégicas precisam ter só hard skills.
né? Empresas tradicionais ainda vivem esse conflito. E tu está trazendo uma visão muito interessante que é, poxa, eu preciso equacionar isso, eu preciso ter esse mix de skills, de soft skills, de hard skills. Como é que você tem vivido hoje essa nova dimensão, né, no teu dia a dia, porque tem pessoas de gerações diferentes? E o que na tua opinião, isso possibilita a criação, possibilita a inovação, né? A gente falou de criatividade antes, mas agora a gente também está falando de vivências que são diferentes, né? De posições que são diferentes e de jovens em cada vez posições mais estratégicas. Então, como é que tu vê o impacto disso na empresa? Eu acho que isso é certamente uma mudança de paradigma, e eu acho que essa mudança tem sido permitido pela necessidade dessas companhias. Eu acho que é o medo de ficar para trás. E eu divido aqui uma história pessoal que ilustra um pouquinho esse momento. Quando eu fui, na ocasião, no RH, formalizar a minha nova posição, a colaboradora comentou comigo de maneira muito gentil: nossa, Antônio, acho que você é o gerente mais novo que a gente já viu passar por aqui. E eu, no auge, sei lá, dos meus 24 para os 25 anos, achei legal, mas não pensei muito no assunto, passou meio que batido. E nos meses seguintes eu percebi o reflexo daquilo de duas formas muito diferentes, completamente opostas. Enquanto de um lado, colegas de dentro e de fora da companhia, de forma genuína, achando legal, dizendo: poxa, Antônio, que bacana, você novo, tocando uma área legal. E tentando despersonificar aqui, poderia ter sido outra pessoa, mas eles achando legal o fato de ser uma pessoa nova tocando, gerindo uma área estratégica da companhia. Mas ao mesmo tempo, eu também tinha algumas respostas e algumas trocas que eram uns olhares meio tortos, sabe? Algumas pessoas, tanto de dentro quanto de fora da companhia. E assim, sendo justo, eu nunca tive uma interação hostil ou desagradável, muito flagrante, mas são algumas sensibilidades que você percebe que a pessoa te olha torto, como quem diz: cara, o que esse moleque tá fazendo aí? Tipo, como se eu estivesse furando uma fila imaginária, ou como se eu não tivesse credenciado ou capacitado para fazer aquilo que eu tava fazendo. Mas isso para dizer que não se resume a só ter gente mais nova, e que mais novo não necessariamente é melhor. Então, não é assim: não, então temos problemas na companhia, bota 1000 pessoas de 25 anos que vai tudo dar certo. Não é isso. Eu acho que o ponto aqui é a diferença de perspectiva. E é isso que a inovação precisa. Ela precisa de diversidade, ela precisa de pontos de vista diferentes. Quanto mais tribos e grupos de pessoas diferentes tiverem interagindo e pensando sobre os desafios da companhia, mais robusta a solução vai ser. Isso sem sombras de dúvidas. E voltando à pergunta de por que isso está acontecendo agora, eu acho que é simples. Quem não inova fica para trás, e quanto mais diverso for o seu ambiente, mais inovador ele vai ser. Eu acho que a gente pode até trazer aqui para a gravação algo que a gente comentou no briefing, né? Que foi o ponto, o que realmente me impede de inovar. E aí, para alguns projetos, né, para alguns desafios, é a tecnologia. A gente sabe, né? E aí tu trouxe um exemplo muito bacana que foi: eu quero ir para Marte, é a tecnologia, não o empecilho, mas o desafio é a tecnologia. Agora eu vou inovar na área jurídica, por exemplo, que é a nossa realidade, a gente está falando de cultura. Vou inovar na área, talvez, médica, tem um pouco de tecnologia, sem dúvida, mas tem cultura também. E aí o que tu está trazendo é justamente o desafio da cultura. E é o que a gente vê, e aí a tua contribuição também para a gente é muito importante nesse sentido, porque tem vários executivos nos ouvindo agora, vários colegas na área jurídica nos ouvindo também. Então, o que faz uma empresa que dita tradicional, e aí aqui a gente pode até abrir um grande parênteses, né? Para alguns, algumas nomenclaturas trazem como tradicional, outras empresas maduras, ou empresas que não nasceram na era digital, mas o que elas têm em comum, o que essas empresas costumam enfrentar, é esse desafio cultural, que é o que tu está trazendo, o desafio de lidar com como inovar, por que inovar, como trazer a estratégia de inovação para dentro da estratégia da companhia. E assim, na tua visão, além dessa questão da diversidade, quais são os principais desafios que uma empresa tradicional ou não digital tem para inovar hoje? Você falou, acho que do principal, Ana, e talvez seja o meu maior desafio do momento, aqui pensando, que é a cultura. Eu tava ouvindo a edição de vocês com o Jean Cardoso, que alguém comentou aquela frase célebre: a cultura come a estratégia
no café da manhã, né? E eu acho que é exatamente isso. Não adianta o presidente da companhia falar: atenção, atenção, silêncio, agora nós vamos inovar. Agora a gente vai trabalhar com as startups, agora vai ser tudo ótimo, vai dar tudo certo. Sendo que, cara, como que a startup vai passar por um processo de 6 meses de uma área de compras? Daqui a 6 meses talvez a startup nem exista, talvez ela não tenha nem caixa para poder prestar um serviço. Então é uma relação de 2 vias. A gente quer um serviço inovador, a gente quer um serviço barato para estar plugado no ecossistema das startups, a gente tem que melhorar alguns processos, a gente tem que se preparar para trabalhar com eles, porque não adianta só a gente só ter a parte boa de trabalhar com empresas menores e que estão começando e que tem tecnologias de ponta. Um outro exemplo, uma startup de uns amigos entrou num acordo inicial para prestar o serviço deles para um banco grande, e quando os empreendedores receberam um checklist do potencial cliente da área de segurança da informação, da área do jurídico, eles falaram: cara, se a gente assinar esse contrato, a gente está assinando até estado de óbito do nosso empreendimento, porque eles estariam se algemando a viver em prol daquele cliente com demandas absurdas, que fazem sentido, talvez, sei lá, se o banco estiver contratando a Oracle, a Amazon, talvez esse tipo de relação caiba demandas mais restritivas e de servidores dedicados e de uma equipe de 5 pessoas dedicada 24/7. Ok, mas quando você está trabalhando com uma startup, não é essa a realidade, a gente sabe. Então as empresas grandes ou maduras, como a gente está chamando, elas precisam se adequar para trabalhar, para fazer parte desse ecossistema de inovação. Por último, ainda nessa linha, quando se fala de inovação, como a gente estava falando, às vezes as pessoas pensam num programador, no porão, no escuro, ou então, como você falou também na medicina, os médicos de jaleco branco lá desenvolvendo, sequenciando o DNA de alguma coisa. E como você mencionou, e é muito poderoso repetir, o maior desafio não é a tecnologia na maioria dessas empreitadas, na maioria desses projetos. A tecnologia é a parte quase que mais fácil de se resolver. É o menor dos problemas dos empreendedores, né? Eu acho que como você inova com o governo, como você inova com os bancos, é tudo muito lento, os processos são devagares, os incentivos não são os melhores. Então, a questão da inovação é muito mais voltada para a cultura e para as pessoas do que propriamente dito para a tecnologia. A gente não precisa só de mais programadores, a gente não precisa só de mais linhas de código, a gente precisa de uma mudança, de um shift cultural muito importante para que de fato a tecnologia consiga florescer e a inovação seja de fato alcançada. Não, sensacional, Antônio, sensacional a tua visão, e é bem isso mesmo, né? Porque quando a gente pensa, e aí eu acho que está o grande equívoco de muitas companhias, né? Que acham que simplesmente fazer um processo de transformação digital é gerar inovação. Não, isso é bacana, sim, é necessário, mas a inovação passa por uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de percepção do mercado, do seu olhar interno mudar sobre seus colaboradores, de trazer um time diverso de fato, de incentivar trabalhos mais colaborativos, integrativos, porque a tecnologia é meio, né? Então, assim, a gente tem que, de fato, ter esse olhar, né? Sensacional, Antônio, assim, ó, a gente ficaria aqui batendo papo contigo horas e horas e horas e horas. Mas vamos lá, a gente agora já está partindo mais para o final aí, e na terceira temporada a gente está focando bastante nessa terceira temporada em inovação, e a gente tem dois pontos para todo convidado que vem aqui. Primeiro é uma pergunta voltada para a inovação, né? Então já vou te fazer aqui. Eu quero, te perguntar, na tua leitura, qual é a principal chave para a inovação, tá? Como não se perder nesse caminho, efetivamente, e o famoso como inovar sem pipocar. Essa é a primeira. E a segunda, uma frase sua, um lema de vida seu, alguma frase que você queira deixar aí para o nosso público, como incentivo a inovar, enfim, alguma coisa que te inspira. Vamos lá. Vamos lá, então. Boa, então, alguns pontos.
Qual a principal chave da inovação? Eu acho que para a gente inovar, a gente precisa de pessoas curiosas, pessoas proativas, um ambiente leve que permita que isso tudo aconteça. Como não se perder, essa é muito boa. Como não se perder. Não é só porque você consegue fazer uma coisa que você deve fazer essa coisa. Não é só porque você pode botar 300 funcionalidades que você deve botar 300 funcionalidades. Então, é muito importante você entender por que você está construindo, o que você está construindo. E quando eu digo construção, seja um prédio, seja software, seja uma funcionalidade, então você tem que conhecer muito o seu cliente. Você tem que, de forma obsessiva, você tem que saber o que ele gosta do teu produto, o que ele odeia, o que precisa mudar. Então, conhecer o seu cliente é a coisa mais importante, é a forma como você mais se empodera, mais se credencia para saber o que você precisa construir, para saber como priorizar o que você precisa construir e para você não se perder, porque é muito tentador, Todo dia sai uma tecnologia nova, todo dia sai uma linguagem de programação nova. Então, você vendo tudo isso, você fala, caramba, eu tenho que testar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mudar a forma como eu construí tudo. E às vezes você só precisa sentar e falar, o que meu cliente precisa? Como que eu vou melhor atender ele? Porque no fim das contas a gente está fazendo isso. A gente está aqui para servir ao nosso cliente da melhor forma possível, melhorando a experiência dele e fazendo o que a gente faz de melhor, que é trazendo entretenimento, trazendo formas novas de consumir entretenimento. Então, para não se perder, eu acho que você precisa saber muito bem quem é o seu cliente e para você priorizar bem o que precisa ser feito. Como inovar sem pipocar? Você pode me clarificar o que seria pipocar nesse contexto? Luana, contigo. Olha, eu acho que vamos lá, Antônio. O inovar sem pipocar, aqui eu acho que é a gente ir direto ao ponto, sabe? Porque também a gente, com a inovação e com temas, qualquer tema que seja, entre aspas, moda, inovação não é moda, a gente sabe disso, mas assim, a gente corre o risco às vezes de ficar floreando demais os assuntos, ficar trazendo muita coisa que não vai direto ao ponto. Então assim, um pouco tu já respondeu, a gente sabe, mas se fosse para cravar numa frase, o que seria o teu inovar sem pipocar? Eu acho que traz um pouco da outra resposta. Eu acho que existem os inovadores de PPT que ficam fazendo aquelas apresentações faraônicas, falando sobre... E fica aquela retroalimentação de novidades e metodologias, só que você nunca aterriza isso, sabe? Então, eu acho que é muito importante, volto a dizer, você conhecer o seu cliente, você conhecer o seu time, para você conseguir construir da maneira mais eficiente possível o que precisa ser feito. A inovação ela não é um fim, ela é um meio, né? E ela precisa ser praticada todo dia. Então, eu acho que a dificuldade e o que eu vejo em alguns colegas de profissão é que às vezes fica tudo muito etéreo, muito subjetivo, muito papo. E a gente precisa arregaçar a manga e construir, fazer o que precisa ser feito. E a única forma de fazer o que precisa ser feito na direção certa é conhecendo muito bem o cliente, conhecendo muito bem o seu produto e como, enfim, usar as alavancas certas para maximizar o valor que você entrega para o teu cliente final. Antônio, eu gosto muito de uma frase que fala que inovação é quando a ideia é passível de ser executada e paga um boleto. Porque senão fica só no campo das ideias, né? As pessoas ficam, tenho muita ideia, sou inovador, sou cheio de ideia. Tá, ideia não vale nada. O que vale é uma ideia que é executada e geralmente paga um boleto, gera um resultado financeiro, ou uma transformação, algo efetivamente que seja mensurável, né? Muito bom. E, Patrícia, você perguntou de uma frase, e eu não sei se eu tenho uma frase específica, mas talvez numa ponderação mais filosófica, eu acho que o ser humano é um bicho muito criativo e predisposto a trabalhar junto e vai sempre achar formas novas de resolver os problemas ao seu redor. E no mundo corporativo a gente precisa instigar ambientes mais amigáveis, mais inclusivos, de muita diversidade, justamente com esse intuito de cada vez mais amplificar o nosso talento coletivo de trabalhar junto, atrás de soluções que vão facilitar, que vão melhorar pouquinho a pouquinho o nosso dia a dia e os produtos que a gente entrega. Sensacional. Sensacional. Antônio, obrigada pela sua participação. Foi muito rico o bate-papo, você trouxe vários insights aí
Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão parar, vão refletir, vão avaliar suas equipes, vão ver como podem melhorar. Sensacional. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês pelo convite generoso. Patrícia, Luana, estou à disposição quando precisarem. Luana, você é parceira, né? Então, obrigada aqui por dividir mais uma vez a bancada comigo. Que venham outros aí, outros inovadores para a gente trazer as histórias, os insights para contribuir aí com a nossa audiência. Obrigada, Luana. Obrigada, Patrícia. Com certeza teremos muitas trocas ao longo dessa temporada. Mais uma edição do Martcast chegou ao fim. Este conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast e nas nossas principais redes e também no nosso canal do YouTube. Acompanhe essa temporada que está sensacional. Vem muita coisa bacana por aí, muito insight, muita gente falando de inovação e os temas do momento. Tchau!